Como tratar infecções urinárias com plantas medicinais? Quais são as melhores plantas e em que situações as posso utilizar? Que combinações posso fazer com estas plantas? Quais as suas contraindicações? Se este é um tema que lhe interessa, continue a ver este vídeo e fique a saber, tintim por tintim, como utilizá-las com toda a segurança. Vamos a isso? Olá, seja bem-vindo ao canal Green Medicine. As infecções urinárias afetam milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Mas se agirmos de forma preventiva, se tiver na sua farmácia natural em casa uma ou duas das 4 plantas medicinais de que vamos falar neste vídeo, pode utilizá-las na forma de chá ou infusão, assim que aparecem os primeiros sintomas, que é o que eu aconselho aos meus pacientes, tanto para aliviar os sintomas iniciais, quanto para ajudar a diminuir a recorrência destas infecções. Mas é importante alertar desde já que a utilização destes chás exige responsabilidade para não acarretar problemas. Quero que fique claro, e isto é importante, que estas plantas são apenas indicadas no tratamento de infecções leves do trato urinário baixo, ou seja, assim que aparecem os primeiros sintomas, como ardor ou dor ao urinar, vontade urgente e frequente de ir à casa de banho e dificuldade em iniciar a micção. Se os sintomas persistirem ou aparecerem sintomas como febre ou sangue na urina, neste caso deve consultar um médico, porque existe o risco de a infecção subir para o rim, causando um quadro grave que precisa da intervenção médica. Para além disso, cada uma das plantas pode ter contraindicações e interações medicamentosas a que deve estar atento. Por isso, veja o vídeo até ao final para saber qual a planta ou plantas que mais se adequam ao seu estado de saúde específico. E depois deste alerta, saiba que os chás mais utilizados em casos de infecção urinária incluem aqueles com ação antimicrobiana, ou seja, que ajudam a eliminar os micro-organismos que estão a causar a infecção, assim como os diuréticos, que aumentam a quantidade de urina produzida, permitindo desta forma limpar as vias urinárias. Por isso, e sem mais demoras, vamos falar de cada uma destas plantas. E a primeira planta é a Iquisetum arvense, ou seja, a popular cavalinha, que é uma planta que normalmente funciona muito bem, especialmente quando ela é combinada com outra das plantas de que vamos falar a seguir. E porquê que ela é extraordinária? Porque a cavalinha exerce uma espécie de lavagem sobre as vias urinárias, eliminando os micro-organismos presentes na bexiga e na uretra, que são os causadores da infecção. A cavalinha, para além de ajudar a tratar infecções urinárias, tem mais 3 ações essenciais. Se quiser saber mais sobre esta planta, veja o vídeo que vou deixar na descrição ou aqui nos cards. A segunda planta é a uva ursina, ou uva ursi, que é conhecida e utilizada pelas suas propriedades naturais antibacterianas, anti-inflamatórias e diuréticas. Esta planta é considerada uma referência no tratamento das infecções urinárias. E porquê? Porque é um poderoso antisséptico urinário que age sobre os colibacilos, nomeadamente sobre a bactéria E. coli, que é a principal causa das infecções urinárias. Só para ter uma ideia, 80% dos casos de infecções urinárias são devidos a esta bactéria. Por isso a uva ursina é uma planta muito eficaz e, confesso, é uma das minhas plantas preferidas para tratar este tipo de infecção. Pode combinar a uva ursina com a cavalinha para obter um efeito mais rápido e eficaz. Juntas, estas duas plantas resolvem grande parte dos casos de infecções urinárias. Aliás, existe um vídeo aqui no canal onde faço o chá destas duas plantas. Se quiser saber as dosagens que deve utilizar e como deve preparar a infusão, veja o vídeo que vou deixar na descrição ou aqui nos cards. Mas fique até ao final do vídeo para saber quais as suas contraindicações. Caso não a possa tomar, pode experimentar a próxima planta de que vamos falar, a urtiga. As folhas e as raízes da urtiga dioica têm um elevado potencial antioxidante e anti-inflamatório. Tanto as folhas como as raízes são indicadas para o alívio de sintomas do trato urinário inferior e desordens genitais. Pode utilizar qualquer parte da planta, embora as raízes tenham uma ação mais forte do que as folhas para este tipo de problemas. Pode também combinar a urtiga com a cavalinha ou qualquer outra das plantas de que aqui falamos. Mas não utilize mais do que 2 plantas na sua infusão ou decocção. Já sabe que se utilizar as raízes, deve fazer uma decocção. E se utilizar as folhas, deve fazer uma infusão. Mas caso não saiba a diferença entre estes 2 métodos de fazer o chá, digamos assim, veja o vídeo em que eu explico exatamente como deve proceder consoante a parte da planta que utiliza.
Vou deixar o link na descrição. E agora falamos das barbas de milho, ou como muitos lhe chamam, cabelo de milho, que é outro dos remédios caseiros mais utilizados para tratar problemas do sistema urinário. Uma vez que tem boas propriedades antimicrobianas, é uma planta diurética com uma ação mais leve, na minha perspectiva, do que as outras plantas de que já falámos, mas tem uma espécie de efeito calmante no trato urinário, ajudando a acalmar os sintomas próprios das infecções urinárias. E antes de falarmos das contraindicações, se está a gostar do vídeo, não se esqueça de fazer um like. E se quer fazer a sua farmácia natural em casa de forma segura, subscreva o canal e ative as notificações. E agora que já falámos das 4 principais plantas para as infecções urinárias, vamos falar das contraindicações destas plantas. Ora bem, nenhuma das plantas é aconselhada a crianças, grávidas e lactentes. E uma vez que todos estes chás têm uma ação diurética, também é muito importante que não os utilize por períodos prolongados de tempo. Não devem ser utilizados por mais de uma semana, porque podem eliminar minerais que são importantes para o nosso corpo. A uvorcina não deve ser administrada com substâncias que tornem a urina ácida, pois há uma redução do efeito antibacteriano se tomar estas substâncias. Não tome demasiados cítricos, por exemplo, como a laranja ou o limão. A sua utilização da uvorcina também é contraindicada em casos de gastrites ou úlceras gastroduodenais. A cavalinha é contraindicada como diurético no caso de edemas devido a insuficiência cardíaca ou renal ou quando o doente toma cardiotónicos ou hipotensores. E tal como a uvorcina, a cavalinha não deve ser usada em pessoas com gastrites e úlceras gastroduodenais. Isto porquê? Ainda não expliquei. Porque os taninos e os sais silícicos, que são alguns dos constituintes que estas duas plantas têm, podem irritar o estômago, podem irritar a mucosa gástrica. É por isso. A ortiga é uma planta que pode induzir o parto ou então o aborto, por isso grávidas não o podem mesmo tomar. E a sua utilização é também contraindicada em casos de pessoas que tenham edemas provocados por insuficiência renal ou cardíaca. Tenha atenção a isso. No que diz respeito às barbas de milho, os estudos mostram que é uma planta medicinal segura e com poucos efeitos colaterais associados. No entanto, deve ser utilizada com cautela em homens que têm inflamação na próstata, porque como aumenta a frequência urinária pode causar algum desconforto no momento de urinar. Opte pelas plantas que melhor se adequam ao seu estado de saúde específico. Se não é uma pessoa saudável, se toma medicação frequentemente, se tem uma condição de saúde grave ou crónica, deve consultar um profissional de saúde qualificado, como é o caso de um especialista de medicina tradicional chinesa, um fitoterapeuta qualificado ou um naturopata, por exemplo. É sempre melhor para a sua segurança. Espero que este vídeo tenha sido elucidativo. Se gostou, não se esqueça de fazer like. E se ainda não subscreveu o canal, não deixe de o fazer para não perder os próximos vídeos. Eu despeço-me por hoje, mas espero por si na próxima semana. Até lá, já sabe, cuide-se.